Olá, alunos da Escola Seta, eu sou o professor Clayton. Iniciaremos hoje o módulo de motores a combustão interna e eletrônica embarcada, aula número 1, que vai ter como tópico a classificação de motores. Os objetivos são dar ao aluno a capacidade de conceituar motor, e 2. Classificar os motores observando as suas características. Definição de motor. Um motor é um dispositivo que vai converter diferentes formas de energia em energia mecânica. Lembrando que sempre no intuito de realizar trabalho e de acordo com a definição que a gente encontra na matéria de física, trabalho é o deslocamento do corpo numa variação de espaço. Então, nesse intuito, nós temos vários tipos de motores com as suas energias, né, geradoras, que vão dar origem à energia mecânica. Nós temos aí listados as turbinas, a máquina a vapor, motor de combustão interna, que é o objeto do nosso estudo, do nosso entendimento. Temos também o motor de combustão externa, motor a ar comprimido, motor elétrico. Esse dispensa até comentários devido à nossa familiaridade, né, devido a tantos aparelhos eletrodomésticos e também é bastante difundido na indústria. Temos o motor híbrido. Motor híbrido é aquele que vai combinar diferentes formas de energia. Temos aí na indústria automobilística o carro híbrido, que vai tirar da energia da combustão interna e também da energia do motor elétrico a capacidade de se locomover, né? Então nós temos aí duas fontes de energia, maximizando aquilo que cada uma delas tem de positivo, né, buscando a economia do combustível e com isso melhorando o ar, né, devido a menos poluentes que são lançados no meio ambiente, e também uma sustentabilidade, né, devido à crise que pode ocorrer com o petróleo, aí, que é um combustível fóssil e não vai durar para sempre. Então, como alternativa, nós temos aí o motor híbrido, bastante difundido hoje na indústria automobilística. Aí embaixo eu coloquei para vocês poderem visualizar um vídeo lá no YouTube do History Channel sobre a história dos motores. Eu aconselho a dar uma olhada. É um videozinho antigo, mas com bastante informações, muita coisa que a gente não sabe ou a gente vai relembrar, ok? Classificação de motores quanto ao tipo de combustão. Então, iniciando aí a classificação dos motores, nós vemos que os motores podem ser classificados de mais de uma maneira. Então você vai ter um motor e você pode, desse mesmo motor, ter 3 ou 4 classificações diferentes, ok? Mas nós vamos falar agora quanto ao tipo de combustão. Mas inicialmente, o que são motores a combustão? São aqueles que transformam a energia calorífica em energia mecânica, a fim de realizar trabalho, como dito anteriormente. Pode ser motores de combustão externa ou motores de combustão interna. Essa energia calorífica que a gente fala aí, ela é proveniente da queima do combustível, ok? Então, motores de combustão externa apresentam para o processo de combustão o fluido de trabalho completamente separado da mistura ar-combustível, sendo o calor dos produtos da combustão transferidos através das paredes de um reservatório ou caldeira para os motores a vapor. Como exemplo aí para motores de combustão externa, nós temos os navios antigos, navios a vapor, navios que dotavam de caldeira. Essa caldeira faz o aquecimento da água, transformando em vapor, e esse vapor passa por uma turbina
fazendo a propulsão do navio. Então, um exemplo aí de motores de combustão externa. Motores de combustão interna são considerados como máquinas térmicas, nas quais, para o processo de combustão, o fluido de trabalho é convertido em energia mecânica. Os produtos resultantes da combustão, inseridos na mistura de ar-combustível, são confinados internamente em uma câmara de combustão. É o que ocorre nos nossos carros, né? Nós temos o cilindro, e aí temos o trabalho do virabrequim, da biela, do pistão, que vai fazer a compressão do ar mais combustível, que está confinado ali dentro do cilindro, e aí vai haver a queima dessa mistura. Então, na queima dessa mistura, aquela energia calorífica vai realizar o trabalho. E aí a gente vai ver depois esse processo pormenorizado, ok? Bom, meus amigos, está aí um motor de combustão externa. Nós podemos verificar aqui a fonte de calor. O calor ali, nós podemos imaginar ali que fosse o carvão fóssil, o carvão mineral para o combustível. E logo acima nós temos a água transformando em vapor e o vapor impulsionando um pistão, e esse pistão movimentando uma roda que vai gerar energia elétrica. E aí você pode até falar, pô, professor, mas o intuito não era realizar trabalho, deslocamento e tal, mas aqui o deslocamento não é o deslocamento da máquina em si, porque é uma máquina estacionária, né? Então, nós temos apenas o deslocamento do pistão. Esse deslocamento do pistão vai gerar o circuito ali, a máquina, e essa máquina vai gerar a energia elétrica, ok? Então, quando a gente fala em trabalho, deslocamento do corpo, não quer dizer apenas o deslocamento de um automóvel, o deslocamento do navio, mas o deslocamento até de peças que fazem parte de uma máquina, ok? Tá aí o exemplo de motor de combustão interna, onde nós vemos aí o conjunto que eu falei, né, de virabrequim, biela, pistão, e nós podemos ver na câmara de combustão que está do lado esquerdo, nós podemos deduzir aí que está num processo de admissão do ar, né? E esse processo se dá na admissão junto com o combustível para o interior do cilindro. E no pistão da direita e da sua direita nós temos a expansão dos gases da combustão, né? Da expansão da combustão, que vai gerar o deslocamento do pistão. Esse deslocamento do pistão vai fazer com que a máquina tenha o seu trabalho, ok? Então, tá aí o motor de combustão interna, onde nós temos como característica a queima dando dentro de cilindros, né? Uma queima orientada, onde o trabalho vai ser executado diretamente sobre o pistão, né? Então, nós temos aí essa característica dos motores de combustão interna. Classificação dos motores de combustão quanto à utilização. E aí nós temos os motores estacionários, destinados ao acionamento de máquinas estacionárias, tais como geradores elétricos, motobombas ou outras máquinas que operam com rotação constante. Então aí nós vemos que, conforme eu falei antes, nós temos alguns motores que não vão gerar a propulsão, né? Não vão tirar a máquina do lugar, mas vão realizar trabalho no sentido de deslocar peças mecânicas para que essas tenham
alguma aplicação dentro da máquina. E aí nós vamos ver como exemplo motores de combustão interna que vão trabalhar como bomba d'água, né? Ou então como gerador elétrico. E aí nós vemos que essas máquinas vão trabalhar estacionadas, paradas, ok? Temos também os motores industriais destinados ao acionamento de máquinas agrícolas ou de construção civil. E aí nós temos tratores, carregadeiras, guindastes, compressores de ar, máquinas de mineração, veículos de operação, né, e outros mais. Nós temos também os motores veiculares destinados ao acionamento de veículos. Aí sim nós temos como o ideal desse motor a propulsão, né, o deslocamento do veículo, deslocamento da máquina em si. Então, os veiculares são destinados aos veículos de transporte em geral, caminhões e ônibus, incluindo as aeronaves. Temos também os motores marítimos, destinados à propulsão de barcos e máquinas de uso naval. Então, conforme o tipo de serviço e regime de trabalho da embarcação, existe uma gama de modelos com características apropriadas conforme o uso, né? E aí nós vamos ter grandes motores para grandes navios, como pequenos motores para pequenas embarcações, né? Nós não vamos comparar a propulsão de um navio cargueiro com um pequeno bote ou um pequeno barco que a gente usa para nossa pesca, né? Classificação dos motores de combustão. Então, continuando a nossa classificação, agora nós vamos falar quanto aos gases de admissão, os gases que são admitidos no interior do cilindro dos motores. Então, nós temos o primeiro aí, é o ciclo Otto, que admite uma mistura de ar mais combustível. É um motor a 4 tempos de combustão interna que utiliza uma centelha elétrica faísca para a combustão da mistura. Também conhecido como motor ciclo Otto, em homenagem a Nikolaus August Otto, engenheiro alemão, que em 1876 inventou e construiu o primeiro motor de combustão interna de 4 tempos e determinou o ciclo teórico sobre o qual trabalha esse motor. Então, ele criou esse ciclo, né, onde nós falamos que um ciclo são aquelas etapas sucessivas que precisam para um bom funcionamento, e quando a gente não pula etapas, cada etapa ela é feita seguindo a risca, né, como processo, dependendo cada etapa de uma etapa anterior e sempre reiniciando no final da última etapa. Então isso aí é um ciclo. E aí nos motores nós podemos dizer que é a admissão, a compressão, a ignição e a descarga, né? Então são os 4 tempos que o ciclo Otto nos dá. Mas uma característica grande e marcante desse ciclo Otto é justamente a admissão da mistura, que ela vai ser sempre o ar mais combustível, né? Aí nós vamos ter o ar mais a gasolina, ou então o ar mais o álcool, ou e aí nós vamos ter a queima dessa mistura no interior do cilindro, e aí através de uma faísca, que também é outra característica marcante desse tipo de motor. Nós temos o ciclo diesel, né, que é a admissão apenas do ar. No ciclo diesel, o combustível não é admitido junto com o ar no cilindro. Primeiro, a admissão do ar, esse ar ele é comprimido. No final da compressão desse ar é injetado o combustível, e aí esse ciclo é determinado como diesel, né? Então, o motor diesel, o motor de combustão espontânea, é um motor de combustão interna inventado e patenteado em 1893 pelo alemão Rudolf Diesel, em que a inflamação da mistura se faz pelo aumento da temperatura
provocado pela alta compressão do ar atmosférico, que pode alcançar entre 650 a 800 graus Celsius. Lembrando que o ciclo diesel também pode se apresentar no motor a 4 tempos, né? Continuando a classificação dos motores, nós vamos classificar os motores quanto à ignição. Então, na explicação do slide anterior, eu falei sobre o ciclo Otto, onde uma característica do ciclo Otto é a faísca, né? O centelhamento para ignição da mistura ar-combustível. Então, nós podemos dizer que nós temos o centelhamento, ou seja, classificando os motores por centelha, a ignição por centelha. Então, isso é uma característica do ciclo Otto. Temos também a ignição por compressão. Nesse tipo de motor, também característica do ciclo diesel, nós temos a compressão do ar, onde o ar comprimido ele eleva, né, de temperatura, e aí no determinado momento onde o combustível é injetado, aí vai fazer a ignição desse combustível, ok? Então, característica do ciclo diesel também é uma classificação de motores, nós podemos dizer que a ignição se dá por compressão, ok? Agora nós vamos falar sobre o movimento do pistão, né, que também é uma outra forma de classificar os motores. Então a gente vai chamar de motor alternativo aquele que vai ser representado pela presença de um eixo virabrequim, bielas e pistões. É uma formação clássica, característica dos motores, né, de combustão interna, aonde nós temos os movimentos alternativos de subida e descida dos pistões, ok? E nós podemos verificar aí um motor, né, onde nós temos ali nessa figura apresentada ali a figura do virabrequim, da biela, também do pistão, né? E esse motor ele é um motor alternativo. Temos também o rotativo Wankel. O motor Wankel é um motor rotativo de combustão interna inventado por Felix Wankel, que utiliza rotores em formato semelhante ao de um triângulo, em vez dos pistões dos motores alternativos convencionais. Então esse motor não utiliza o eixo virabrequim, nem biela, nem pistão, né? Ele tem uma forma de comprimir diferente, onde um eixo rotativo na linha de centro do motor, né, que vai ter algumas uma engenharia parecida com um triângulo e vai fazer a compressão e os demais momentos da combustão que a gente conhece dentro de um motor, né? E aí nós podemos ver na figura colocada aí o eixo central junto com uma espécie de um triângulo meio boleado nas suas laterais, seus lados, né? E esse motor ele é característico até do Mazda, né? De um carro chamado Mazda aí, que utiliza esse tipo de motor. Não foi muito difundido porque esse motor consumia muito combustível, ok? Mas existem vários vídeos no YouTube que falam sobre o motor, sobre esse tipo de motor, a constituição dele, né? Também eu recomendo a vocês darem uma procurada, uma pesquisada lá no YouTube para poderem ver alguns vídeos sobre ele, ok? Classificação quanto ao ciclo de trabalho. Chama-se ciclo conjunto de fases sucessivas necessárias para que o motor transforme a energia química do combustível
em energia calorífica e, por último, em energia mecânica. Então, como foi dito anteriormente, um ciclo ele tem as suas fases, sempre sucessivas, né? Eu não posso pular de uma fase para uma outra, não pode haver pulo. Sempre tem que o tempo número 1, o tempo número 2, o 3, o 4 e assim quando a gente fala de 4 tempos, ou tempo 1, tempo 2, quando a gente fala num ciclo a 2 tempos, né? Então, quando eu tenho um ciclo completo e se inicia um novo ciclo, aí sim nós temos um bom funcionamento desse motor. Então, no ciclo a 4 tempos, nós temos a necessidade de 4 movimentos do pistão para gerar um ciclo motor. Então, um motor de ciclo a 4 tempos, ele vai completar o seu ciclo com 2 voltas do virabrequim. Por que 2 voltas do virabrequim? Na primeira volta do virabrequim, eu tenho um movimento de subida, né, do pistão. E depois, numa outra volta do virabrequim, eu tenho um movimento de descida do pistão. Então, eu preciso que o pistão suba e desça para completar, né, o seu trabalho. E aí nós temos também a necessidade de uma volta do comando de válvulas. E aí o comando de válvulas, ele é responsável pelas aberturas das válvulas de admissão e descarga dos motores. Então esse trabalho tem que ser bem exato, no momento correto. Não pode haver nenhum tipo de assim, sempre com uma sincronia muito grande, né? E aí nós temos a necessidade de uma volta do comando de válvulas. Nessa volta que ele faz a abertura e o fechamento das válvulas no momento correto. E aí nós vamos ver melhor depois, né, quando se dá cada abertura e cada fechamento da válvula, em comparação também com o movimento do virabrequim. Nesse momento agora, o que a gente precisa saber é que num ciclo de 4 tempos, eu tenho o ciclo completo com 2 voltas do virabrequim. Virabrequim é aquele eixo onde são conectados a biela e o pistão, e uma volta do comando de válvulas, que é o eixo que vai realizar a abertura e fechamento das válvulas do motor. Temos o ciclo de 2 tempos. Necessita de apenas 2 movimentos do pistão para gerar o ciclo. Então, ele trabalha com o seu ciclo apenas com uma volta do virabrequim, né? Onde a descida e a subida do pistão se dá somente com uma volta do virabrequim. E aí eu pergunto, né, quantas voltas do comando de válvulas? Não há volta do comando de válvula porque esse motor ele não tem o comando de válvulas, porque não tem válvulas, ok? Então, nesse tipo de motor a 2 tempos, a admissão e descarga se dá por janelas, aberturas no motor, onde vão entrar e sair os gases, ok? Então, lembrando, ciclo 2 tempos, necessita apenas 2 movimentos do pistão para gerar o ciclo motor, o de subida, o de descida. E esses 2 movimentos são realizados com apenas uma volta do virabrequim, ok? Classificação quanto ao número de cilindros. E aí nós temos o motor monocilíndrico. Ele possui apenas um cilindro, né? O mono já fala sobre isso. Nós podemos ver aí na figura apresentando um motor que tem apenas um cilindro. E temos o motor policilíndrico. E aí, professor, o motor com 2 cilindros, como é que se dá o nome? Não, a gente tem apenas o mono com um cilindro e o policilíndrico a partir de 2. Ah, tem 2 cilindros? Policilíndrico.
3, policilíndrico. 4, policilíndricos. Ah, o motor é um V12, um W12, né? Um W16. Vai ser um policilíndrico também. Continuando a classificação dos motores, agora quanto à disposição dos cilindros, nós vamos ver os cilindros em linha, né? O que significa que os cilindros eles estão dispostos numa linha reta, paralelos e distanciados igualmente um dos outros. Temos aí os motores em V. Os motores em V, geralmente nós temos numa normalidade os pistões e os cilindros trabalhando a 45 graus, mas podemos também encontrar a 60 graus e também alguns trabalham em 90 graus. Okay? São os motores em V. Temos também os motores com cilindro na horizontal, também chamados de motor boxer ou cilindros opostos, né? Então, nós temos aí 3 figuras que mostram aí a disposição horizontal dos cilindros. Temos o motor radial também chamado de motor estrela, né, onde o eixo central ele não está disposto concêntrico, não é concêntrico, né, ele é excêntrico, a sua extremidade é concêntrica, e nessa concentricidade ele vai fazer com que cada pistão trabalhe diferenciado um do outro. Temos o motor VR. Motor VR, esse VR é uma sigla em alemão, que significa que o motor é em V, mas parece um motor em linha, né? E aí eles criaram a sigla VR. Eu não vou saber reproduzir a palavra em alemão lá para dizer do R, né? Que é em ângulo, né? Geralmente esse motor ele tem uma angulação de 10,6 graus ou 15 graus. Tá? Então o motor VR é usado na indústria alemã, ou iniciou na indústria alemã, né? Temos aí o motor W em W. Nós vemos aqui na figura da esquerda o conceito mais usual, onde nós temos 3 carreiras de cilindro, né, onde é o mais usado, é o mais visto. Esse tipo de motor é muito usado em embarcações grandes, navios, né, devido à complexidade da propulsão de um navio, da força do motor. Também motores para diesel geradores grandes também usam muito o motor W. Nós temos aí na figura da direita também um motor W, só que diferente do da esquerda, esse tem carreiras de 4 cilindros. A gente pode ver ali de um bordo 3 cilindros, em cima mais 3, e do outro lado mais uma carreira de 3, e logo mais embaixo outra carreira de 3 cilindros, né? A gente pode visualizar aqui 12 cilindros, 6 de um lado e 6 do outro, né? Então a gente chamaria esse motor de um W12, ou seja, um motor em W com 12 cilindros. Bom, então chegamos ao final da aula número 1. Espero que vocês tenham atingido o objetivo, né, de saber conceituar um motor, classificar os motores de acordo com as suas características. Então, nós vamos para
a segunda aula. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.